como eu falei, essa nossa conversa é sobre metodologias educativas. Pode passar, cara. Então, essa conversa sobre metodologias, né, inicialmente, quando conversávamos com os estudantes, percebíamos que os estudantes colocavam a metodologia tudo dentro de um saco só, né? E não conseguiam ter um entendimento, principalmente porque no curso que nós trabalhávamos, era no curso de especialização, e o estudante ele tinha que colocar, como vocês, criar um projeto, né, construir um projeto, aplicar esse projeto e depois escrever o TCC sobre esse projeto. Nós começamos a perceber no curso que o estudante não conseguia perceber a diferença entre a metodologia de pesquisa e a metodologia de ensino, ou a metodologia educativa. E aí nós fazíamos esse paralelo, né? Dizíamos que a metodologia veio do método científico, lá do século XVII, né? E aí separávamos o que é uma metodologia de pesquisa, quais são os seus procedimentos, quais são os tipos, né? Que eu acho que é um entendimento que para vocês é importante também, né? Até porque a biologia está sempre envolvida em pesquisa. Então, a metodologia de pesquisa, ou a científica, ela tem, né, basicamente, a forma de inserção, como ela vai entrar em contato com esses dados, né? E aí ela pode fazer uma pesquisa bibliográfica, documental, a pesquisa participante, que já é uma pesquisa, geralmente, em sala de aula, né? Quando o professor pesquisa a própria prática, uma pesquisa ação, e aí diferentes tipos de inserção, né? De contato com os dados. Depois tem o instrumento de produção de dados, isso tudo relacionado à pesquisa científica, tá? E aí tem os questionários, o grupo focal, diários de campo, busca em bancos de dados, grupos, análise, acompanhamento de redes sociais, entre outros procedimentos que existem para produzir dados. No terceiro momento, sobre metodologia científica, nós falávamos sobre a análise desses dados, como eu vou analisar esses dados. E aí tem alguns procedimentos, algumas metodologias de análise. Análise do conteúdo, análise de discurso, análise textual discursiva, discurso de sujeito coletivo, análise de enunciados, dependendo da parte, né, teórica e metodológica que o estudante vai seguir. Então, essa primeira parte da metodologia, ela está relacionada à pesquisa. Agora, o que nós vamos discutir e vamos conversar hoje, na oficina de hoje, é sobre as metodologias de ensino, que, uns anos para cá, nós começamos a chamar de metodologias educativas. Por quê? Porque algumas vezes elas têm um foco mais no ensino e outras na aprendizagem. E geralmente nas duas. Então, por considerar que a metodologia tem que ter um enfoque no ensino e na aprendizagem, nós chamamos de metodologias educativas. Existem algumas metodologias, né, as quais eu fui formada, e provavelmente todos os professores que estão aqui, que são metodologias mais tradicionais, que estão muito focadas no ensino. Então, são algumas... É uma concepção que o professor ensina, que ele transmite conhecimento, que o estudante acumula conhecimento, né? Existe muita utilização de material impresso, o professor fica muito preso ao livro didático, e eu não estou dizendo que o livro didático não é importante. Ele é, né? Existe um investimento público no livro didático que nós, professores, não podemos desconsiderar. E até mesmo quando nós trabalhamos com os estudantes em vulnerabilidade, estudantes nas periferias, por exemplo, o livro didático ele dá que não tem acesso à internet, que não tem acesso a outros recursos, o livro didático ele traz, né, uma gama de conhecimentos e de ilustrações até que são importantes para esse estudante, né, para ele entender de uma forma mais materializada o que ele está aprendendo. Então, o livro didático ele é importante, ele só não é o único recurso, né? Existem outros. Ele também não pode organizar toda a nossa prática pedagógica. O professor não pode sair de uma universidade formado, né, passando por todas as disciplinas que nós passamos no nosso processo de formação, e chegar na universidade e conduzir toda a prática pedagógica a partir de um livro didático. Usar ele do início ao fim como se não existisse
outro recurso como não existissem outras possibilidades, mas ele é importante, tá? E aí nós temos metodologias construtivistas, que até um tempo atrás não existia ainda essa discussão sobre metodologias ativas, que eu vou trazer hoje, né? E aí a discussão era muito com as metodologias construtivistas, que considerava que o estudante não acumula conhecimentos e sim constrói conhecimento a partir do que é trabalhado na sala de aula. Então, o professor, ele não transmite, ele cria situações para que o estudante construa o seu próprio conhecimento. Então, é uma outra concepção, é uma outra forma de ver o ensino e a aprendizagem. Então, a metodologia construtivista, ela não está focada só na aprendizagem, mas ela prioriza a aprendizagem. Então, a aprendizagem e ensino. Algumas concepções, o professor não é mais aquele que transmite, mas aquele que faz a mediação, aquele que cria condições para que o estudante aprenda, né? Que o estudante construa os seus conhecimentos. Existe um protagonismo do estudante nas metodologias construtivistas. A aprendizagem, né, significativa, existe um autor que trabalha com isso, que é o Zuber. Diferentes formas de aprender, então ele considera já nessa metodologia construtivista que os estudantes não aprendem todos da mesma forma, que existem diferentes tempos e diferentes formas de aprendizagem. Aí a metodologia construtivista traz os projetos, junto com ela chegaram os projetos, né, que são, acho que já defendidos dentro das instituições de formação de professores há umas 2 décadas. O trabalho em grupo, colaborativo, né? Muito nas ideias a partir de Vygotsky, né? Da questão do aprender com o outro. Então, aí, quando o Vygotsky começa a ficar forte no meio acadêmico, o trabalho em grupo chega dentro dessa corrente, né? O aprender com o outro, o aprender com seus pares. No momento que começamos a entender que, além de aprender com o professor, o estudante aprende com o seu colega, que a interação com o colega promove a construção do conhecimento, e não só com o professor. Não é mais aquela ligação professor-aluno, 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 mas é uma rede aprendente, né? São estudantes que se constituem dentro daquele grupo que um aprende com o outro. Então, e aí, a partir da década de 80, a utilização das tecnologias. Pode passar, Carlos. Bom, então, o que são as metodologias educativas, né? São essas metodologias que estão focadas no ensino e na aprendizagem, né? Nem só no ensino, não só na aprendizagem, porque assim, o ensino precisa promover a aprendizagem, né? E a aprendizagem só vai ocorrer, e nós não estamos dizendo também que em algum momento o professor não vai recorrer à atividade de ensino. Sim, ele vai, porque ele tem formação para isso, né? Ele buscou formação para isso na academia. Então, em alguns momentos, atividades realizadas serão de ensino. Depois, no caminho eu vou mostrar para vocês que tem algumas metodologias que focam menos no ensino, né? E que aí vai necessitar de um desprendimento absurdo do professor. Mas é uma possibilidade, né? Só que exige menos, né? Ela investe menos no ensino. Então, quais são as metodologias educativas que eu trabalho? Tá? Existem outras, tá? As metodologias construtivistas que eu trabalho são projetos de aprendizagem, tá? Que tem como base a Léa Cruz Fagundes. Uma professora da Universidade FURG que trabalha com projetos de aprendizagem é a Débora, a professora Débora Laurino. Na época que os projetos de aprendizagem eles são muito fortes nas escolas, principalmente as municipais de Rio Grande, né? Se vocês hoje se inserirem dentro de uma escola municipal de Rio Grande, os professores vão falar, não, mas eu trabalho com projetos de aprendizagem. Por quê? Porque teve um período que a universidade apoiou a organização de um projeto Escuna na rede municipal de Rio Grande. Isso ocorreu lá acho que no início dos anos 2000. E aí, nesse período, a universidade, em parceria com o município, equipou as escolas com computadores, salas de informática, e o nome do projeto era Projeto Escuna. E aí, naquele momento, foi quando criaram o Tiquedu, que é o curso que eu trabalhei, foi a primeira edição, foi uma edição presencial,
que formou os professores para trabalhar com projetos de aprendizagem. Então, hoje, se vocês entrarem numa escola municipal de Rio Grande, vocês vão perceber que existe uma tendência muito grande em falar de projetos de aprendizagem. Algumas pessoas trabalham o projeto de aprendizagem como ele realmente é. Depois eu vou mais ou menos falar para vocês. Outras têm algumas variações. E nas escolas do Estado também essa discussão é presente, porque alguns professores que estão na rede municipal também estão na estadual, né? Então, essa discussão acabou indo também para a rede estadual, de alguma forma. Então, o projeto de aprendizagem, então, por Léa Fagundes, a Débora foi orientada pela Fagundes, né? Então, ela traz toda essa discussão, inclusive esse projeto para o contexto municipal, da nossa rede municipal. Unidade de aprendizagem é a professora Maria do Carmo Galeazzi, da Química, né, que trabalha essa metodologia com os estudantes há um bom tempo na formação dos professores de Química, e que, de alguma forma, essa metodologia acabou chegando também nas escolas, né, junto com esses professores. Ensino por projetos, que é o mais conhecido, eu sempre digo, quando eu falo sobre ensino de projetos, todos aqueles projetos que vocês veem na revista Nova Escola, né, dos vencedores do professor nota 10, é um exemplo de ensino por projetos, né? E aí, uns tempos para cá, né, mas eu acho que a partir de 2012, começa a discussão sobre as metodologias ativas. Nas metodologias construtivistas, a tecnologia já estava bem presente, tanto que eu falei para vocês que os projetos de aprendizagem no município de Rio Grande começaram a partir da organização de salas com computadores, de laboratórios de informática. Mas, com as metodologias ativas, a discussão sobre as tecnologias fica mais forte ainda, né? Até porque o Morin é um pesquisador dessa área, né? E é ele que traz essa discussão sobre metodologias ativas. E aí ele situa algumas metodologias ativas, entre elas ensino híbrido e sala de aula invertida, só que nos textos de Morin ele também diz que o ensino por projetos é uma metodologia ativa. Então, não tem uma separação, né? A metodologia ativa é um olhar mais atencioso para o que nós chamamos de metodologia construtivista, né? Do ponto de vista mais olhando mais para a tecnologia, mais ainda, né? Para a tecnologia. Pode passar a Carla. Então, esses slides vêm com bastante informação, mas eu vou tentar resumir, tá? Então, o ensino por projetos vem a partir do Hernandes, né? É a metodologia que inicia todo esse movimento, né? Quando nós começamos a pensar que os estudantes não vão necessariamente aprender naqueles conteúdos programáticos que nós ensinávamos, né? E que existe uma outra possibilidade de aprendizagem, que seria o desenvolvimento de projetos. Então, o ensino por projetos, ele é muito útil, por exemplo, quando eu chego numa escola privada, por exemplo, que é um pouco mais rígida em relação às temáticas, e a escola diz, olha, a nossa escola trabalha com temas geradores, cada bimestre tem um tema gerador, e aí vocês têm que, cada turma, cada professor vai desenvolver esse tema. Valorizamos a interdisciplinaridade, então os professores podem se integrar para trabalhar. Então, ele é bem útil nesse sentido. Quando o professor chega na escola e percebe que tem alguma temática que é muito forte, que precisa ser trabalhada. E ele vê formas de trabalhar essa temática articulado aos conteúdos que ele tem que trabalhar no bimestre, por exemplo. Então, ele propõe uma pesquisa com os estudantes, né? E aí, a partir disso, ele vai articulando os temas que ele precisa, os conteúdos que ele precisa trabalhar naquele semestre. Importante, ensino por projetos pode ter atividade de ensino. Tá? Por exemplo, nós estamos trabalhando sobre a origem da vida. Eu posso levar uma folhinha, um texto sobre a origem da vida para que os alunos façam uma interpretação? Posso fazer isso. Por quê? Porque o ensino por projetos ele está alicerçado na pesquisa, no uso das tecnologias,
na pesquisa de campo e na pesquisa na rede. Ele está em vários, né, em vários procedimentos, mas o ensino está presente no ensino por projetos. Em algum momento, o professor pode levar uma atividade elaborada por ele, que ele vai desenvolver com os estudantes. Então, o ensino por projetos direciona a prática do professor, mas em alguns momentos ele pode, por exemplo, eu posso hoje usar o livro didático que tem um conteúdo que tem relação com o projeto? Sim, posso. Dentro do projeto, eu posso utilizar o livro didático e abordar aquele conteúdo que tem relação com a temática desenvolvida no projeto. Então, quais são os elementos fundamentais do ensino por projetos? Ele visa trabalhar com temas voltados para projetos de uma comunidade escolar. Ele contempla o PPP da escola, né, que é o projeto político-pedagógico, e ele não abre mão dos conteúdos que têm que ser trabalhados naquele semestre. Então, ele contempla as duas, tudo. Ele tenta desenvolver uma temática que é emergente naquele grupo, trabalhar os conteúdos e também dar conta da organização da escola. Nesse projeto, nessa metodologia, o professor faz a mediação, ele coordena e faz a mediação. Prevê interdisciplinaridade sempre que possível, né? O próprio Hernandes diz que é bom não forçar. Então, não é porque eu estou fazendo um projeto, por exemplo, sobre... tem aquela piadinha quando nós estávamos na pedagogia, Tiradentes foi à feira. Tiradentes não precisa ir à feira porque o meu projeto é sobre Tiradentes e a aula é de matemática, né? Então, nós não convém forçar. O tema pode ser do interesse da coordenação pedagógica, do professor, da instituição, do estudante, englobando o plano de trabalho e os conteúdos programáticos. Não tem tempo determinado o projeto, mas em algum... Só que ele tem que ter início, meio e fim. O professor tem que ter o feeling, né, para perceber que aquele projeto já foi, né? Ele já não está mais estimulando o interesse do estudante, o estudante já não apresenta mais interesse nas atividades de pesquisa, nas atividades práticas. Ele tem que perceber que esse projeto precisa ser concluído. Então, ele não tem um tempo de início, meio e fim, mas é necessário que o professor fique atento ao fim desse projeto, porque ele se anuncia de alguma forma nos estudantes, tu vai percebendo que o estudante já não está tão interessado nas atividades. A metodologia, né, ele prevê, então, como eu disse, atividades de ensino. Bom, como é feito o desencadeamento? Geralmente, o desencadeamento é feito com algumas perguntas, como, por exemplo, o que vamos pesquisar? Como vamos pesquisar? Ou seja, vai ser uma pesquisa de campo, vai ser uma pesquisa na rede, vai ser uma pesquisa bibliográfica, né? Nós vamos fazer um questionário com a comunidade, então aí é o como, né? Que também existe no projeto de pesquisa. Quando será realizada a pesquisa? Por que pesquisar determinado assunto é a justificativa, né? E aí existe uma mediação do professor, né, para definir essas perguntas, mas ele não define, ele só faz a mediação, né? Tem que ter flexibilidade no tempo da pesquisa. Então, porque assim, ó, eu penso assim, ó, que o professor, no projeto, ele tem que respeitar o tempo do estudante, né? Porque o nosso tempo tem que ter uma certa flexibilidade no tempo. Cada estudante vai se organizar de uma forma. Por exemplo, se é um questionário com a comunidade, né, eu não tenho como dar uma semana para esse questionário voltar. Né? Uma comunidade é diferente da outra. Então, tem que ter um tempo de construção das perguntas, um tempo de repente, de testar essas perguntas, né? De fazer o piloto com essas perguntas. Né? Então, não tem como fechar, não pode ter tempos muito rígidos na organização de um projeto. Um projeto o ensino por projetos pode ter maquetes, né? Pode ter produção de vídeo, documentário, né? Quantas outras atividades? O professor pode começar com um documentário e, na culminância do projeto, por exemplo, estimular que os estudantes produzam um documentário. Esse é um caminho que pode ser construído dentro de um ensino por projetos. E por que não chamamos de projeto de ensino? E sim ensino por projetos. Né? Nós chamamos de ensino por projetos e não projetos de ensino, porque projeto de ensino é qualquer projeto que tem uma metodologia, os seus procedimentos, o caminho da avaliação e a justificativa. Então, uma ementa que vocês recebem
né, dentro de um... Não deixa de ser um projeto de ensino. Então, o projeto de ensino ele pode ser tanto bem tradicional, como ele pode ser um projeto envolvendo outras questões. Então, nós chamamos de ensino por projetos para marcar essa mudança do projeto de ensino, que é um pouco mais rígido, um pouco mais duro, para o ensino que envolve, né, que contempla os projetos. A síntese das aprendizagens, né, no caso do ensino por projetos, ela pode acontecer em portfólios, são sugestões, tá? Portfólios individuais ou coletivos, relatórios de pesquisa, apresentação de vídeos, slides, uma amostra de fotos, por exemplo, né? Diário de bordo, mostras de trabalhos na escola, entre outras. É muito importante nessa etapa valorizar o protagonismo dos estudantes. Pode passar, Carla. Aqui tem um exemplo de ensino por projetos que é bem relacionado à área de vocês, né? Aí aqui é uma notícia que diz assim: uma horta na escola. Projeto de horta só funciona com pequenos. Geralmente, quando tu procura, né, projeto de horta, por exemplo, imagens, né, tu só encontra crianças, né, fazendo a horta. Aí aqui diz, de jeito nenhum. Nessa atividade, os alunos do ensino fundamental 2 e médio são convidados a transformar ou revitalizar áreas improdutivas da escola. Além disso, o desenvolvimento desse trabalho visa fomentar hábitos de alimentação saudável, potencializar saberes coletivos e fortalecer os laços sociais entre a escola, família e comunidade. A iniciativa do projeto Orgânicos na Escola é de um grupo de educadores mineiros. Então, esse é um exemplo de ensino por projetos, por exemplo. Pode passar. Projetos de aprendizagem. Esse é o projeto que eu disse para vocês, que se vocês hoje entrarem numa escola do município, ele é muito presente. Tá? O projeto de aprendizagem, ele tem uma característica que diferencia ele de todas as outras metodologias. O professor precisa ter um desprendimento em relação ao conteúdo. Por exemplo, eu sou professora de biologia, como vocês, né? De ciência. E os estudantes nos projetos de aprendizagem, eles podem, por exemplo, optar por pesquisar hip-hop, grafite. Então, o projeto de aprendizagem é assim. Você chega na sala de aula... Oi? Você chega na sala de aula, né? Então, no início, os estudantes são estimulados a formular temas de maneira e produzir questões significativas a partir de suas curiosidades e de seus focos. Então, para desencadear um projeto de aprendizagem, vocês chegam na sala de aula e perguntam: o que vocês gostariam de saber? Sobre o que vocês gostariam de saber mais? E aí os estudantes vão falando e vocês vão colocando no quadro. Dinossauro, né? Temporais, furacão, hip-hop, grafite, pandemia, vacina, e aí vocês vão anotando no quadro. Cada um vai dizer uma coisa e vocês vão anotando. Depois, no segundo momento, vocês com eles aproximam essas temáticas fazendo balões. Então, vacina, pandemia, saúde, vamos tentar fazer um projeto único? Junto o grupo. E aí, esse grupo vai junto tentar criar um título para esse projeto que contemple todos os interesses que ali estão. Aí vocês vão pegar um outro grupo que tem hip hop, grafite, periferia, né? Vocês também fecham com balões, convidem para fechar um outro grupo. E aí, por exemplo, estimulem esse grupo a criar um título para esse projeto. Aí o projeto pode ser a cultura da periferia de Rio Grande, por exemplo. Seria um outro grupo. Geralmente, numa turma de 30 alunos, vocês vão acabar com 5 grupos, entre 5 e 6 grupos, que vocês vão conseguir juntar. A partir disso, esses estudantes eles vão trabalhar sempre em grupos. Aí, vocês vão dizer, tá, mas eu só vou trabalhar com isso? Não, alguns professores, eles deixam um dia da semana para desenvolver os projetos. E nos outros dias da semana, eles seguem com os conteúdos da disciplina. Outros professores fazem de forma concentrada, né, 2, 3 semanas de desenvolvimento do projeto e depois voltam para os conteúdos da disciplina, porque realmente necessita um desprendimento absurdo, porque eu estou preocupada que eu tenho os conteúdos para vencer,
mas eu estou falando sobre hip hop, sobre temporal e dinossauro. Por quê? Porque é o que eles realmente pediram para aprender. Então, vai exigir um desprendimento muito grande. Então, alguns professores conseguem fazer isso, outros precisam, entendem que tem que trabalhar os seus conteúdos e aí deixam no dia da semana para desenvolver o projeto, ou desenvolve, como eu disse, de uma forma mais concentrada. A partir disso, em grupos, eles vão trabalhar sempre em grupos. Não tem atividade de ensino nos projetos de aprendizagem, nenhuma. O professor não leva uma folhinha sobre os dinossauros para interpretar porque eles estão pesquisando dinossauros. Não tem isso. Eles vão trabalhar com pesquisa, eles vão trabalhar com revistas, pesquisa na internet, eles podem fazer maquetes, eles podem, mas o foco está muito no estudante e na pesquisa. E aí, só que para começar o projeto, eles precisam definir sobre aquele tema 5 certezas e 5 dúvidas, 5 certezas provisórias e 5 dúvidas que eles têm nesse momento. Então, eles vão dizer, bom, sobre dinossauros temporal, nós sabemos que os dinossauros já existiram, que os dinossauros foram extintos, que os temporais... E aí eles vão 5 certezas, que são provisórias, e eles têm que ter 5 dúvidas também, porque um projeto ele tem que começar a partir de alguma coisa, eles têm que pesquisar alguma coisa. Então, essas 5 dúvidas vão servir para que eles consigam pesquisar, começar a pesquisa. A partir disso, o professor vai fazendo as mediações, eles vão trazendo os resultados das suas pesquisas, né? Esse projeto vai se desenvolvendo, uma coisa vai puxando a outra, né? Muitas vezes eles vão chegar num outro lugar que não era o lugar inicial, mas o professor tem que fazer essa mediação. O professor não leva atividade de ensino, então ele não leva nada, leva. Se o professor tem revistas, tem material para indicar, o professor é um pesquisador também nesse processo, ele pesquisa o tempo inteiro. Eles estão pesquisando isso e nós paramos. Eu tenho que movimentar esse projeto. Eu busco algumas coisas, alguns sites, algumas revistas, levo para a sala de aula para movimentar o projeto. No final desse projeto, eles vão socializar as aprendizagens do grupo em seminários. Aí eles vão ter a produção, pode ser uma produção e apresentação de vídeos ou documentários sobre o projeto. Uma forma que era muito interessante, que agora já não se usa tanto, mas os projetos de aprendizagem utilizavam muito blogs. Então, a turma tinha um blog e cada grupo do projeto tinha um blog dentro da turma para ir socializando com os colegas as suas aprendizagens. Vocês podem fazer um seminário final ou seminários semanais, seminários quinzenais, para ir socializando as aprendizagens. É importante também que uns estudantes sugiram para os outros, né? Porque isso vai acontecer. Eu estou pesquisando sobre dinossauros, mas eu achei alguma coisa sobre hip hop. Aí eu indico para os colegas um site que fala sobre hip hop, uma revista que vai falar sobre isso, e aí as trocas vão acontecendo. Então, projetos de aprendizagem, fechando. Precisa de muito desprendimento, né? De criatividade do professor e de pesquisa, né? Então, não tem atividade de ensino, as atividades são praticamente todas de aprendizagem, né? E o professor não leva nada pronto, mas ele vai levando materiais para instigar a pesquisa, para que os projetos sigam. Caso contrário, se não tiver a mediação do professor, os projetos vão parar. Então, ele pode fazer questionamentos, ele pode levar materiais, e aí ele vai ajudando aos estudantes a conseguir desenvolver o projeto. Então, esse é o projeto de aprendizagem. Eu já desencadeei projetos de aprendizagem em sala de aula na pedagogia e é uma atividade muito bacana. Porque hoje eu não conseguiria fazer isso com vocês, né? Porque nós estamos nesse movimento online, mas no presencial, desencadear projetos de aprendizagem com os estudantes da licenciatura é uma experiência muito bacana, porque eles levam essa vivência prática para a sala de aula e conseguem desencadear com os estudantes. Isso, o William falou. Isso. Vou seguir unidade de aprendizagem. Então, unidade de aprendizagem é uma metodologia muito presente na universidade, principalmente no curso de Química, né? Como começa a unidade de aprendizagem? A unidade de aprendizagem é a mais conteudista de todas essas metodologias que eu apresentei. Ela vai desencadear uma aprendizagem
que tem relação com o conteúdo. Por exemplo, eu quero trabalhar as ligações dos remédios, eu não sei bem o conteúdo, tá? Mas eu quero trabalhar bases, essas coisas. Por exemplo, eu posso levar a unidade de aprendizagem começa sempre com uma notícia atual. Uma notícia, um documentário, uma notícia, um filme, alguma coisa bem atual. Aí eu levo para a sala de aula e falo: a população brasileira nunca utilizou tantos medicamentos, nunca se automedicaram tanto como no período da pandemia, por exemplo. Tá? Eu levo isso. A partir dessa notícia, eu vou desencadear a unidade de aprendizagem com a turma, é uma única unidade com a turma, chamada automedicação da população brasileira. Então, essa é a unidade de aprendizagem, automedicação da população brasileira. A partir disso, pessoal, eu vou conseguir trabalhar os conteúdos da química ou da biologia que eu gostaria de trabalhar. Posso convidar o professor de química, professor de matemática, professor da biologia, para fazer um trabalho interdisciplinar, articulado, para discutir os conteúdos das disciplinas a partir dessa unidade, que é a automedicação da população brasileira. O professor de português poderia se integrar também para ver a parte textual, e aí vai. Então, a unidade de aprendizagem, o professor que desencadeia essa unidade de aprendizagem, ele tem que ter o foco no conteúdo que ele precisa trabalhar, que é diferente do projeto de aprendizagem, mas ele tem que ver de forma real em termos de vida real, como esse conteúdo que eu preciso trabalhar se materializa. E se existe alguma notícia atual que tem relação com esse conteúdo, e a partir disso ele desencadeia essa unidade. E existem várias: água, petróleo, né? São temas reais da vida real que traz os conteúdos implícitos, né? Em que o professor vai mostrar esses conteúdos no trabalho junto com os estudantes. Então, os elementos fundamentais dessa metodologia, então, o tema é definido pelo professor. Então, quando o professor leva a notícia, ele leva o documentário, ele leva o filme, ou ele já definiu o seu tema. A unidade é definida por ele. E ele não definiu por acaso essa unidade, ele definiu porque ele precisa trabalhar alguns conteúdos que têm relação com essa unidade. Bom, então, o tema é definido pelo professor em diálogo com os estudantes. Claro que vai ter o diálogo, ele não define de uma forma impositiva, mas quando ele escolhe, ele já assume uma postura, né? Bom, então, bastante centrado no conteúdo que precisa ser trabalhado. Elementos fundamentais: ela está alicerçada no diálogo, no trabalho em equipe, no planejamento, na pesquisa também. O professor com o papel de mediador, porque assim, na perspectiva construtivista, o professor é sempre mediador, né? Que é bem Vygotsky mesmo, né? Bem baseado na teoria de Vygotsky. Relações afetivas e democráticas, possibilitando os estudantes a interação. As aprendizagens deixam de ser apenas de conteúdos escolares e conjugam-se com as aprendizagens de fatos, de procedimentos, de atitudes e valores que permeiam suas ações em sala de aula. Então, pessoal, todas essas metodologias têm características afins, que é o quê? A interação, o diálogo, né? O protagonismo do estudante, a mediação do professor, e é por isso que elas são construtivistas, né? Porque elas têm essas características. Mas existem outras que tornam elas diferentes uma das outras, e eu tentei pontuar aqui. Então, o ensino por projetos é uma temática que é construída, que é definida junto com os estudantes em sala de aula. Projetos de aprendizagem, o professor não escolhe nada, ele tem que ter um desprendimento para deixar que as coisas aconteçam e que os estudantes escolham diferentes temáticas. Ele tem que ter o desprendimento, primeiro, para não ficar preocupado com seus conteúdos e também para entender que uma sala de aula, 5 ou 6 projetos vão acontecer de forma simultaneamente e que ele vai ter que mediar essas 5 ou 6 trabalhos ao mesmo tempo. E sem ficar muito preocupado com o conteúdo, né? Ele tem que entender, ele tem que acreditar que esses projetos vão desenvolver
vão construir, o estudante vai construir muito conhecimento, muitos conhecimentos nesses projetos e que não necessariamente eles precisam, nesse momento, trabalhar o conteúdo. Bom, aí abrir mão do controle, é isso aí, Adriana, é isso mesmo. Bom, o desencadeamento. A metodologia geralmente tem início com a apresentação de um filme, um documentário, uma notícia de fatos de matemática atual, que suscita o desencadeamento. A escolha desse material tem intencionalidade clara. O professor escolhe o material, não é por acaso, tá? Em relação com os conteúdos que precisam ser trabalhados no período. Então, se o professor está um pouquinho mais preocupado com os conteúdos, né, porque sabe que algumas coisas são pré-requisitos para o ano posterior, que vai ser cobrado na escola pelo que ele... Então, uma unidade de aprendizagem é uma boa possibilidade. Síntese das aprendizagens, portfólios, diários de bordo, relatórios de pesquisa e autoavaliação podem fornecer dados para a avaliação sistemática fundamentada da unidade. Alguns professores fazem, inclusive, avaliação sobre o desenvolvimento dessa unidade. Avaliação mesmo, né? Estamos falando aqui de autoavaliação, mas é possível fazer uma avaliação que articule a unidade com os conteúdos trabalhados. Pode passar, Carla. Pode passar, Carla. Bom, e aí, nós falamos de 3 metodologias construtivistas. Existem outras, nós falamos de 3. Ensino por projetos, projetos de aprendizagem e unidades de aprendizagem. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Eu não estou dizendo para vocês que essas 3 metodologias que eu falei agora não são ativas, até porque elas se misturam. Mas a discussão sobre a metodologia construtivista, ela foi ampliada do ponto de vista da tecnologia a partir da metodologia ativa. Então, elas não são contraditórias, elas não são uma coisa diferente da outra, elas têm pressupostos bem parecidos, mas a metodologia ativa, ela acredita um pouco mais, ela investe um pouco mais na tecnologia que a metodologia construtivista. Então, elas não se opõem, tá? Elas têm uma corrente bem parecida. Então, o que é uma metodologia? Metodologia ativa é o guarda-chuva. É o guarda-chuva, tá? Que valoriza o protagonismo do estudante e a utilização de tecnologias digitais na educação. Mas ela é um guarda-chuva para outras metodologias. Então, quando falar de metodologias ativas, ela não é uma coisa e o ensino híbrido é outra. O ensino híbrido é uma metodologia ativa. Sala de aula invertida é uma metodologia ativa. Ensino por projetos era uma metodologia construtivista que hoje as pessoas já dizem que ela é ativa, né? Então, bom, quais são os pressupostos básicos da metodologia ativa? As metodologias ativas são pontos de partida para avançar nos processos mais potentes de reflexão, de interação cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas. Aprendemos melhor através de práticas, através de atividades, jogos, projetos relevantes, do que de forma convencional, combinando colaboração, aprender juntos, com a personificação. Esse é um conceito que a metodologia traz, que a construtivista pincelou, mas a metodologia ativa no ensino híbrido traz a questão da personificação muito forte, que é atividade de ensino direcionada para o estudante, direcionada para as habilidades que o estudante tem. Então, ela traz a personificação, que é algo que até a metodologia construtivista ela era pincelada, mas que não foi aprofundada. E na metodologia ativa, ela é aprofundada. Essa temática hoje é muito recorrente, é muito forte. Quais são as orientações da metodologia ativa? As salas de aula podem ser multifuncionais, que combinem facilmente atividades em grupo, de plenário, individuais. Então, na metodologia ativa, não é uma coisa nem outra. Então, em alguns momentos, os estudantes trabalham em grupo, em alguns momentos, eles podem trabalhar, inclusive, integrando outras turmas, em grupos diferentes, e em alguns momentos, eles podem trabalhar de forma individual. Saiu a apresentação, Carlos?
Joyce, desculpa, eu tentei fechar o meu microfone porque eu estou muito funguenta e está atrapalhando a apresentação, só que eu Estou acabei entendendo. saindo da sala. Eu saí da sala, não, eu saí da tela, eu vou apresentar de novo, Eu não tá? sei, tá claro para vocês? Estão com alguma dificuldade? Estão Neto, entendendo? quer dar uma olhada no chat aí enquanto eu recoloco aqui para apresentar. Ah, não, mas deixa eu fechar o meu microfone de novo. Para mim tá tranquilo, Joyce, está bem bacana. Inclusive, acho que os alunos estão também entendendo algumas das propostas que a gente tinha feito, né, logo de início, do porquê fazer os projetos, ou como fazer, e até um guia, né, que a gente foi montando para eles montarem esse trabalho final agora, e da importância de fazer perguntas, de motivar os alunos, que eles tragam suas dúvidas. Então, tá bem bacana, assim, tá? Tá bom, então tá. Eu, pelo menos, estou adorando. Vamos seguir, então. Bom, então, quais são as orientações das metodologias ativas, né? Então, a sala de aula pode ser multifuncional, né? Então, ela pode ter, por exemplo, até um certo momento, nós acreditávamos que os estudantes teriam que sair da sala de aula para ir para um laboratório de informática, né? Hoje, com as metodologias ativas, nós já acreditamos que não, né? Bom, até antes da pandemia, muitos professores defendiam e até leis regulamentavam que o estudante não poderia usar o celular dentro da sala de aula, né? Hoje, as coisas já mudaram, né? O estudante ele está fazendo todas as suas atividades no celular e no computador. Então, aqui nessa defesa diz que quando a sala ela pode ser mais multifuncional, ele está dizendo que o estudante poderia usar o seu celular, por exemplo, no momento de fazer pesquisa na sala de aula, né? Então, que os estudantes não precisariam sair do seu espaço de sala de aula para ir para um laboratório de informática. Os ambientes precisam estar conectados em rede sem fio, para o uso de tecnologias móveis, o que implica ter uma banda larga de suporte às conexões simultâneas e necessárias. Então, assim, a escola, né, teria que ter uma banda larga forte para que os estudantes conseguissem não só pesquisar ao mesmo tempo, como interagir num fórum, numa atividade em sala de aula, mas que acontecesse no ambiente virtual. As escolas, como um todo, precisam repensar esses espaços tão quadrados, né, para os espaços mais abertos, onde lazer e estudar estejam mais integrados. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Que poderia existir um grupo no WhatsApp, por exemplo, no qual os estudantes interagissem no desenvolvimento do projeto dentro de sala de aula. Né? Hoje nós já estamos entendendo isso de forma muito clara, porque a pandemia nos forçou a entender isso. Né? Nas disciplinas da universidade, por exemplo, os professores estão tirando dúvidas no WhatsApp, muitos estão. Né? Mas até o momento da pandemia nós não conseguimos ver dessa forma. Né? O WhatsApp era algo que não tinha relação com a escola. Agora a gente já consegue perceber de outra forma. Né? As coisas mudaram muito e muito rápido. Pode passar. Então, eu vou dar uma. Pode passar, Carla. Eu vou falar rapidinho sobre o ensino híbrido, que hoje, né, é tudo antes, cara. O ensino híbrido, que hoje é muito falado, né, que nós falávamos muito no curso, e que hoje, como diz a Regina, os nossos alunos devem lembrar muito das nossas aulas. Né? Então, o que é o ensino híbrido? Por que ele é tão falado hoje? Né? Todas as pessoas falam do ensino híbrido, não só no espaço da universidade, mas como as escolas particulares, escolas estaduais, municipais, o ensino híbrido virou o assunto. Então, o ensino híbrido ele traz, né, na sua proposta, uma educação horizontalizada, que se expressa em múltiplas interações grupais e personalizadas. Então, o ensino híbrido traz a ideia do personalizar. No ensino híbrido, a qualidade da docência se manifesta na combinação do trabalho em grupo com a personificação. Então, o professor deveria ter, né, a capacidade de promover trabalhos em grupos e também atividades personificadas, ou seja, algumas atividades que são direcionadas para um grupo específico ou para um estudante específico. Uma situação que a gente pode
Tá, esse professor realmente vai conseguir fazer isso? Não sabemos, vai depender das suas demandas, né? Nós entendemos que o professor que está em sala de aula, muitas vezes 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, que o salário é baixo, né? Que muitas vezes trabalha, como no caso das ciências, né? Com 180 alunos semana, né? Por semana em várias aulas, é muito difícil personificar, né? Nós sabemos que vai ser um grande desafio, mas essa é a proposta do ensino híbrido. E como personificar? Não é levando uma atividade diariamente para cada aluno, mas, de repente, é criando ambientes, né? Como diz aqui vai dizer, utilizando algumas plataformas, como agora as pessoas estão usando o Classroom, para disponibilizar ali atividades personificadas e dizer para esse estudante, tu procura tais atividades que eu deixei ali, porque tu entende que ele está com uma dificuldade num conteúdo e não no outro. Então, seria criar um ambiente de aprendizagem com algumas atividades e direcionar o estudante para essas atividades. O professor pode oferecer sequências didáticas, por exemplo, né, que é um tipo de metodologia, mais personificadas, monitorando-as, avaliando-as em tempo real, com apoio de plataformas adaptativas, né? O que é o nosso AVA? É uma plataforma, é um ambiente de aprendizagem. O que não era possível na educação mais massiva ou convencional. Então, no momento que o professor, além de dar aula, consegue organizar um ambiente de aprendizagem com algumas atividades, ele consegue direcionar o seu aluno de uma forma híbrida para que ele realize essas atividades num período extra na classe. É fácil? Nem sempre, mas é possível. Talvez os tempos, né, de sala de aula sejam repensados agora a partir dessa pandemia. Não só na universidade, como na escola pública e nas escolas particulares. O que não era possível na educação. Bom, também chamado de tecnologia blended, eles chamam, que interagem as atividades de sala de aula com as digitais ou presenciais com as virtuais. O que tem justificado o ensino híbrido na pandemia? O que tem justificado o ensino híbrido, que ele está tão na moda, é que o ensino híbrido é um programa de educação formal na qual o aluno aprende, pelo menos, uma parte por meio de ensino online. Então, é por isso que hoje nós falamos tanto de ensino híbrido, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar e modo no seu ritmo de estudo. Então, o que quer dizer isso? Como disse o estudante ali, acho que foi o William que falou, o professor não vai mais controlar o tempo inteiro. Então, ele vai ter um ambiente de aprendizagem e o estudante vai ter o seu tempo para acessar esse ambiente e realizar essas atividades. Como vocês estão agora, os estudantes estão agora no AVA, né? Como nós estávamos comentando hoje, alguns estão estudando durante o dia e trabalhando durante o dia, e apesar de ser um aluno do dia, ele está realizando as suas atividades à noite, né? Então, ele passa a ter um controle maior sobre o seu tempo. E isso é um problema? Bom, no momento que retornarmos ao ensino presencial, talvez seja um problema. Mas, nesse momento, os estudantes estão conseguindo desenvolver suas atividades. E, pelo menos em parte, em uma localidade física supervisionada, que seriam, por exemplo, que seria a nossa proposta da deliberação 2320, né? Que as atividades de laboratório, as atividades de avaliação ocorressem na FURG, né? Nós não chegamos a voltar a chegar nesse modelo híbrido, né? Que a universidade também fazia uma previsão lá na sua deliberação 23, mas se tivéssemos retornado dessa forma, seriam atividades no AVA e as atividades presenciais de laboratório aconteceriam dentro da instituição. Pode passar. E aí a sala de aula invertida, que é a última metodologia ativa que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, ela também tem um nomezinho ali no inglês, que eu não sei dizer, e é uma inovação no processo de aprendizagem, pois pode ocorrer em 2 lugares, dentro e fora do espaço físico da sala de aula. A diferença da sala de aula invertida para o ensino híbrido é que o ensino híbrido ele parte da teoria, ele parte das atividades desenvolvidas na sala de aula para a realização de atividades online. Então, o professor disponibiliza o material online, o professor dá a sua aula presencial
e disponibiliza material online que pode ser personificado ou para o grupo. Esse é o ensino híbrido. A sala de aula invertida, ela veio da linguística, tá? E ela foi trabalhada no início dos anos 2000. Não, a partir de 2010. Essa sala de aula invertida é diferente, ela parte da prática. Então, assim, na próxima aula, tu vai trabalhar a origem da vida. Então, tu diz para os teus alunos, pessoal, eu preciso que vocês pesquisem sobre a origem da vida, porque na próxima aula nós vamos trabalhar sobre isso. Então, ela parte da prática, ela parte da pesquisa, e os estudantes trazem as suas pesquisas, trazem os seus achados, né, para discutir na sala de aula, e aí, a partir disso, o professor apresenta o conteúdo. Então, ela inverte a ordem. O professor não é mais aquele que entrega a folhinha do conteúdo e os estudantes aprendem a partir, discutem a partir daquela folha. Não, os estudantes trazem o que descobriram, né? E a partir disso o professor trabalha o conteúdo. Então, ela inverte a ordem. Propõe 4 fases, que é o engajamento experimental. Então, o estudante busca, o professor pode falar, pessoal, eu quero que vocês observem como é um movimento de uma lesma, por exemplo, né? E a partir disso, eles podem procurar na internet ou na sua casa que tem uma lesma, e em aula, é um exemplo bobo, mas em aula o professor vai trabalhar o movimento desse grupo específico de seres vivos. Então, mais ou menos isso. Tem a exploração conceitual, que é feita com o professor. Então, a experimental é o estudante. A conceitual é com o professor. A partir disso, eles produzem um sentido, né, pelo que o professor trouxe, pelo que o aluno trouxe e o professor mediou. E, no final, tem a apresentação de resultados. O aluno inicia a aprendizagem em casa, por exemplo, assistindo um vídeo disponibilizado pelo professor e termina na sala de aula trabalhando em grupo. Movimento que se constitui na teoria e vai para a prática. Da teoria a partir da prática, ele começa na prática. Não se inverte só a relação da aprendizagem, mas inverte também o sentido da investigação e da pesquisa. Então, a investigação e a pesquisa tornam-se a origem, e não mais, por exemplo, no ensino por projetos e no projeto de aprendizagem, o tema é suscitado e aí, a partir disso, começa a pesquisa. Esse não, a sala de aula invertida começa na pesquisa, provocando uma situação que nos obriga a ir do objeto para a teoria, e não da teoria para o objeto, como normalmente é feito na esfera acadêmica. Utilização de tecnologias, não tem preocupação inicial com nenhuma teoria, pois surgiu numa situação concreta de sala de aula nos Estados Unidos. Ela é uma teoria, por isso é uma teoria virginal, ela não tem muita, tem muita discussão na área da linguística, mas ela não tem uma teoria forte respaldando essa metodologia. A inversão da prática para a teoria é também interessante pelo espaço que deixa em aberto para possíveis apropriações pelos paradigmas teóricos contemporâneos. Pode passar. E aí eu fecho a apresentação, fui bem no tempo, posso abrir para alguns questionamentos, eu estou vendo que tem algumas coisinhas assim no chat, espero que tenha contribuído, né? Eu tenho alguns materiais, se vocês quiserem, pode entrar em contato, pedir material que eu devolvo, eu tenho textos sobre todos esses, tenho exemplos de atividades que foram desencadeadas com essas metodologias, tenho roteiros, então se algum estudante ficar interessado, quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu disponibilizo o material. Joyce, obrigada. Com relação a esse material, assim, se você tiver alguma coisa, claro que não tudo que tu tens, assim, mas alguma coisa, tipo um exemplo de cada, para a gente colocar no nosso módulo no AVA, né? Porque nós somos em 25 alunos, né? Na verdade, estávamos aqui em 3 ou 4, então, para que os outros possam ter o acesso e ter uma ideia, né, dentro dos exemplos, né, e porque a gente vai colocar a parte da fala, né, da aula, a gravação da aula, e aí, de repente, se você puder enviar para a Carlinha nos repassa e a gente posta na plataforma, porque aí eles todos têm acesso, e nós também, né, nós como os professores, né, eu já aproveito aqui para fazer minha fala e agradecer, né,
a sua participação, foi bem bacana, porque a gente está tentando discutir, eu acho que até esse semestre todo foi uma discussão que os alunos não estavam entendendo muito bem onde é que a gente queria chegar, né? Assim, então, claro, eu não sou uma estudiosa de metodologias de educação, mas a questão dos projetos era uma coisa que eu acho que tem que ter, e isso eu gostaria de até ouvir a sua opinião, porque eu acredito que para a gente poder levar adiante, né, dentro da própria formação dos nossos futuros licenciados, né, dos nossos licenciados, a gente tem que ter mais, vamos lá, treinamento, né, dentro da universidade, ou seja, tem que discutir mais e tem que aplicar mais isso, né, usar mais essas metodologias, ou como aplicar essas metodologias depois na sala de aula, né? Porque às vezes essa discussão ela fica muito no campo pedagógico só, né? E a gente deveria, na minha visão, assim, né? Eu não sou licenciada, mas eu vejo que essas aplicações, eu vou usar o termo treinamento, que eu sei que não é legal, mas esse treinar aí dentro, né, como práticas dentro das nossas disciplinas que tem todo um escopo teórico aí que a gente precisa abordar, né, para formar os nossos alunos dentro da biologia, né, dentro da botânica, da ecologia, matérias compartimentalizadas, mas que precisam ter um fundamento teórico, que é o que formou as ciências. Então, mas aí eles têm que treinar em como aplicar isso com esses formatos mais novos e tal, né? É só uma fala sua sobre isso, assim, como fazer isso funcionar, como fazer eles saírem capazes de aplicar essas metodologias nas escolas. Bom, eles têm disciplinas, né? Eles não têm muitas disciplinas pedagógicas, né? E isso eu acho que atrapalha um pouco, né, esse processo de formação. Eu penso assim, que o estudante, na escola tem muita informação a esse respeito, né? Eles têm que estar abertos a aprender. O que não pode acontecer é o estudante chegar numa universidade, chegar na escola tão inseguro, né? E é possível que a gente tenha que repensar os nossos cursos de licenciatura nesse sentido, que ele vai achar que o livro didático é o único recurso que ele tem para trabalhar. Ou que, por exemplo, o estudante tem que copiar o livro didático, que não é disponibilizado, o livro didático é algo que ele tem que devolver no final do ano, porque ele tem que ter esse conteúdo no caderno. Ele tem que ter esse conteúdo no caderno para quê? Né? Porque dificilmente ele vai voltar nesse conteúdo depois que conclui o ano. Né? Então, a gente percebe muito isso acontecer na escola, né? O estudante que realmente não se apropriou desses processos mais construtivistas, né? Mais ativos de construção do conhecimento, recorrer às suas memórias como discente. E aí, quando ele recorre às suas memórias sobre discente, ele vai optar por teorias, muitas vezes, por metodologias bem tradicionais, né? Como utilizar o livro didático, fazer só provas objetivas, como em nenhum momento trabalhar em laboratórios, não usar experimentação, né? Então, muitas vezes, ele buscando as suas memórias lá da educação básica, que as discussões da academia eram outras, né? Ele vai buscar por essas memórias e ele vai acabar seguindo as mesmas práticas que o formaram, né? Então, por isso, nós temos projetos como o PIBID, né, que traz essas experiências, que eu acho importante que os estudantes de licenciatura participem, né? Porque o PIBID sempre traz uma proposta diferente, né? O PIBID sempre vai investir em projetos, sempre vai investir. E, fora isso, a pesquisa. Hoje os nossos meios, hoje, assim, se tu botar um vídeo sobre ensino por projetos, tu vai encontrar muitos na rede. Claro que nem todos são confiáveis, e por isso, inclusive, que eu botei os autores, né, que trazem essas. Mas, assim, a pesquisa. Os nossos estudantes da licenciatura têm que pesquisar. E tem que estar aberto na escola, porque a escola também já tem muitos saberes, né? E a escola vai orientar nesse sentido, para que desenvolvam projetos, para que realizem. Então, tem que estar aberto para isso. Mas o nosso curso de licenciatura provavelmente não está dando conta de toda essa formação que nós deveríamos fazer, né? Eu acho que a gente ainda tem algumas, não só nos cursos das áreas específicas, mas na própria pedagogia. Em alguns momentos a gente não consegue trabalhar o que realmente o estudante precisaria saber, o licenciando precisaria saber
quando chega na escola, né? Que vai além do conteúdo. É isso aí, obrigada. Ok. Eu estava até dando uma olhada aqui, Joyce, porque me chamou, quando tu falou isso, tem muita coisa que tem na internet e que não é exatamente aquilo, né? É difícil. Aí eu tava com dúvida se o Fernando Hernandes, que tu comentou, do Ensino por Projetos, se ele, quem era ele, porque é um nome muito comum, se eu queria saber. Depois, até se tu puder, no privado, me passar exatamente qual Fernando Hernandes, né, que você está comentando ali. É um espanhol, ele é um espanhol que trabalha com projetos. Ele é espanhol, porque eu conheço um Fernando Hernandes mexicano, e aí eu digo, será que é o mesmo? Porque é de uma outra linha de pensamento, mas enfim. Esse é de Barcelona, eu acho, a Universidade de Barcelona. Ele é o que dá toda a origem da discussão sobre projetos no Brasil. Tudo começa com ele. Legal. É bom a gente ter essas informações, né, para poder pegar da origem, assim, né, que isso é importante, assim, né. E achei muito lindo, assim, a forma com que tu construiu, assim, acho que ficou um material muito rico para a disciplina, a gente fica especialmente grato mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu já participei de outras atividades com a turma de biologia, né, sobre planejamento, eu já fiz uma fala sobre planejamento, mas agradeço a oportunidade. É sempre muito bom interagir com os estudantes, né, e até com os professores, né, e eu sei que essas discussões que estão aqui nessa apresentação também estão preparando a prática docente nesse momento na universidade, né, que é a questão da organização dos ambientes de aprendizagem, né? Afinal, por que os estudantes entram ou não entram, né? Se estão acessando o fato de acessar um conteúdo significa que ele leu, ele só acessou, né? Então, para nós também está sendo um grande desafio da universidade. Então, eu acho que essa apresentação ela é importante até para nos fazer repensar algumas práticas, algumas coisas, materiais que estamos organizando, porque foi tudo muito rápido, né? Eduardo queria contribuir conosco, por favor. E o professor Kleber também se inscreveu ali para perguntar. Oi, bom dia. Eu não sei se está dando para me ouvir. Sim, Eduardo, está. Tá bem. Primeiro agradecer a presença da Joyce. Eu já assisti várias palestras dela, então é muito legal sempre ouvir ela falar na maneira didática e foi muito legal trazer esse assunto, eu acho. Deu muita visão para a gente de projeto e tal, de como se estabelece um projeto. Eu acho que uma sugestão, eu não sei se é para disciplina, não sei se eu tenho eu teria essa opinião tão forte a ponto de ser uma opinião para disciplina. Mas eu acho que se fosse lá no início, eu acho que teria norteado a gente muito mais do que agora. Porque agora a gente já está com o nosso projeto, eu acho que de uma maneira bem encaminhada. Então a gente já está na finalização. Então, algumas coisas que eu observei, assim, como estruturar um projeto, eu acho que se eu fosse buscar mudar agora no nosso projeto, não daria tempo, sabe? Mas eu acho que é de grande importância, claro, foi de muita importância. E aí, uma das observações que observei na criação de um projeto é que o nosso grupo, principalmente, ele ficou muito preso nos conteúdos que tinham que ser relacionados ao projeto. Às vezes, assim, os conteúdos que a gente de fato aprende na universidade, biologia celular, não era esse o conteúdo, mas um exemplo, né? Do que seria. E a gente ficou preso no que. A gente tem que trabalhar 3 disciplinas, então a gente vai ter que interligar esse conteúdo com esse conteúdo com esse conteúdo. E a gente ficou preso nisso, sendo que a gente poderia ter ido para, sei lá, falar sobre. O nosso projeto é sobre obesidade. Então a gente poderia não ficar preso tanto em pensar assim, nossa, a gente tem que passar conteúdo, a gente tem que relacionar 3 disciplinas e daqui a pouco buscar o bullying, que é, tipo, é muito frequente, que se relaciona com a obesidade também. Não é um conteúdo que está dentro no caso da nossa grade curricular na universidade, mas é o que a gente poderia coisa. Claro, no nosso projeto a gente pensou em trabalhar o bullying, só que como a matéria em si, ela ocupou muito tempo dentro do nosso projeto, então a gente acabou deixando de lado um pouco, e aí a gente não conseguiu, às vezes, inserir tão bem, porque a gente tinha aquela preocupação de ter que passar o conteúdo, sabe? E de conseguir relacionar, porque era, sei lá, no outro seminário, eram 3 disciplinas que a gente tinha que relacionar dentro desse segundo ano da universidade que a gente está coisa. Então, era difícil relacionar essas 3 disciplinas e era difícil também a gente
ficar preso só dentro disso, sabe? Mas eu acho que era um pouco isso, não sei, quando eu falo eu fico um pouco nervoso, não sei se deu para entender, gaguejo um pouco, mas fica afobado, né? Mas eu acho que deu para entender. Mas foi Era isso. perfeito, Eduardo, foi perfeito a tua colocação, assim, e acho que as coisas acontecem sempre por um motivo, né? Nós fomos elencando pessoas que foram nos trazendo questões de ferramentas, né? E em um determinado momento chegou para nós o nome da Joyce, né? E aí o que eu vejo assim de produtivo de ter chegado no fim? Não que se a gente, eu acho que a tua colocação é perfeita. Se a gente fosse repetir a disciplina exatamente com essa mesma estrutura, talvez os convites seriam invertidos à ordem, né, para trazer de fato essa forma tão clara que a Joyce colocou aqui para o início da disciplina. Mas a gente pularia uma etapa, que é a etapa do dar-se conta. Vocês se deram conta, e nós também, de o quanto o nosso olhar estava preocupado para para a construção de um projeto ainda dentro de moldes tradicionais. E esse dar-se conta agora, ele faz muito mais sentido. Então, a gente pode olhar para o nosso projeto e reconstruí-lo. Talvez não dê tempo, como tu dissesse, e eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso para a disciplina, mas ter essa capacidade de refletir sobre a nossa prática, que é o que o professor, no dia a dia, é convidado a fazer, a refletir sobre a sua prática. Dei uma aula e a aula estava uma porcaria. Por que a aula foi uma porcaria? Eu preciso ter essa autocrítica para que na próxima aula, porque eu vou ter que repetir essa aula por 20 anos para um determinado curso ou numa determinada série, que ao longo dos anos ela vai mudando pela própria questão do tempo, mas porque eu também vou mudando e porque o meu olhar também muda. Então, esse novo olhar que a gente criou hoje e que fomos conduzidos a criar pela condução que a Joyce nos deu, é uma tomada de consciência, Eduardo. Então, e que talvez fique na nossa memória muito mais do que simplesmente se eu chegar e trazer tradicionalmente, né, voltando ao tradicional, a ordem certa, não, o jeito melhor de pensar agora é por aqui. Né? Então, não, de maneira nenhuma estou justificando, eu concordo contigo. E a gente, em vários momentos, pensou, puxa, essa parte da metodologia podia ser antes, mas a pessoa certa não chegava. E aí, quando a pessoa certa chegou, ela nos traz essa clareza. E aí, quando a gente tem clareza, a gente tem direcionamento, que foi isso que vocês também alcançaram nesse momento, e nós, enquanto colegiado de disciplina, também. O Kleber queria... Bom, eu também quero... Bom dia, né? Eu vou ficar com a minha câmera fechada, porque aqui em casa a rede é fraca também. Se aqui fica aberto, eu caio. Se ela cai, então eu vou ficar... Joyce, brigadão mesmo pela apresentação, foi muito interessante. Eu acho que suscita todas essas questões aí que foram levantadas pelo Eduardo e comentadas pela Carla agora. Eu acredito que é uma situação de avaliação pela própria comissão e NDE, né? Eu também já tenho colocado que eu acho que esse formato da gente trabalhar isso nessas 3 disciplinas tem que ser repensado um pouco, né, para facilitar o desenvolvimento. Né? Mas eu queria colocar algumas coisas assim também, né? E existe uma espécie de ciclo vicioso, eu acredito, que é o formato que o aluno chega para nós na graduação, que temos disciplinas específicas também, e que normalmente tentamos usamos, acho que basicamente quase todos, o ensino como unidades de aprendizagem. E a gente tenta focar mais, ter um conteúdo, ter um direcionamento, e eventualmente procuramos, dentro das disciplinas, propor alguma atividade que vá nessa direção de métodos educativos, de aula invertida. E, na verdade,
ao se precisar de um protagonismo maior dos alunos, é muito difícil alcançar, é muito difícil ter a resposta. E a gente, eu acho que não tem uma preparação, né, suficiente para conseguir motivar, porque muitas vezes você fala para os alunos, você quer discutir algumas coisas de ecossistemas, por exemplo, que é a nossa área. Olha, vão lá para o laguinho e levantem as questões que vocês gostariam. A maior parte deles vai para o CC, volta depois, ninguém viu, entendeu? Aí você também acaba ficando meio desestimulado ao tentar algumas coisas, ao propor uma aula invertida, uma leitura, né? Chega na próxima aula, tu começa a questionar, ninguém viu nada. Aí você também acaba se desestimulando. Então, é claro que a gente não pode se desestimular, mas eu queria dividir isso, porque às vezes esse protagonismo que é necessário que os alunos tenham para que isso funcione, né? Para que essas metodologias funcionem. Porque se o professor não direciona mais, ele é um mediador, e os alunos não entendem também ou não auxiliam no papel deles, ou a gente não consegue fazê-los perceber que é importante a participação, é uma coisa que acaba muitas vezes dando um retorno não muito bom e às vezes desestimula. Mas eu achei muito interessante a sua organização aí das falas, a apresentação. Me agradecer novamente. E ficam essas perguntas que não são nem perguntas, são assim, coisas, né, que eu tenho observado na minha tentativa de caminhar para metodologias educativas. Obrigado, viu, Joyce? Professor, só para fechar, o William vai falar. Isso, só uma contribuição. Tá dando para me ouvir bem? Uhum. Eu queria também agradecer a nossa conversa de hoje. Eu também já vi algumas palestras tuas na praia. E o que eu queria falar é que, assim, para mim, vocês falaram sobre como que essas metodologias e como que a licenciatura, até mesmo na pedagogia, isso é um pouco difícil de se trabalhar, né? Então, eu penso muito assim, aqui falando individualmente, para mim, tanto a disciplina que eu tive de didática, quanto todas essas práticas que a gente está tendo no curso, para mim está gerando muito, muito efeito, digamos assim. E eu digo que eu vim de um ensino muito tradicional também. Então, eu acho que a gente tem essas oportunidades, como a gente está tendo no PIBID agora também, de compartilhar novas metodologias, novos jeitos de olhar o estudante, de entender como funciona o estudante. E eu também estou aprendendo a ser estudante na graduação, para depois me tornar um professor. E isso que o professor Kleber falou agora, sobre a gente ainda não ter esse protagonismo, eu acho que vem muito daquilo que está enraizado na gente. Então, a gente, assim, eu digo por mim que eu não tinha muita voz dentro de sala de aula, e eu não tinha muito essa autonomia que hoje eu consigo ver que eu deveria ter tido, eu acho que é assim que se constrói conhecimento. Então, é muito difícil, eu acho que a gente vem de um ensino totalmente diferente do que a gente está se propus, que estão nos ensinando para a gente como ser professor e a maneira correta de se construir esse conhecimento. Então, a gente vem muito enraizado disso. Então, até a maneira com que a gente se posiciona, a maneira com que a gente dá a nossa opinião, ou até mesmo a gente fica nervoso até em apresentar um trabalho em público, sabe? E, felizmente, na universidade, eu estou tendo muitas oportunidades de participar de várias coisas que está me desconstruindo. Só que tem muitos estudantes que eles não têm essa... que talvez, não sei um motivo, mas não estejam nesse mesmo processo que eu. E aí falta esse protagonismo que o professor falou. Mas é muito desse ensino. E eu acho que a gente tem que se nutrir dessas experiências, dessas coisas que estão que estão nos colocando para a gente se construir como professor. E assim não repercutir aquilo que a gente vem lá do nosso ensino fundamental, do nosso ensino médio. Então, às vezes, é muito difícil... eu me coloco assim no lugar de um professor de universidade, por exemplo, o pessoal do primeiro ano,
E a gente teve didática no primeiro ano, a gente teve muitas cadeiras da licenciatura no primeiro ano. E para mim, entender como funcionava aquele mundo era totalmente diferente. Era muito diferente do que eu estava acostumado no meu ensino médio e que eu estava acostumado na minha vida acadêmica. Então, é um processo muito lento e pode ser que a gente se dê conta de como ser um professor e dessa construção só lá na frente, quando a gente estiver no chão da escola, mas que todos esses diálogos e tudo que a gente está vivenciando agora, isso com certeza pode ser que a gente não veja fruto hoje, mas está construindo para a gente ser um professor melhor. E eu acho que é sempre válido ressaltar isso, sabe? Que a universidade, mesmo achando que estão caminhando a passos bem devagarinho, está dando resultado. Eu posso dizer, por experiência própria, que eu estou conseguindo absorver e entender realmente várias vertentes que envolvem a construção do conhecimento, ser professor. Então, era mais ou menos isso. É isso que eu ia dizer para o Kleber, assim, quem vai levar para a escola quem vai promover esse protagonismo dos estudantes que chegarão na universidade são os nossos alunos, né, na licenciatura. Então, tem que ser trabalhado aqui para que essa autonomia, para que esse protagonismo seja desenvolvido na escola, e isso vai chegar aqui depois, né? Em algum momento vai chegar. Né? Então, essas teorias, elas estão no mundo das ideias, mas elas têm que ser colocadas na prática, porque no momento que elas são colocadas em prática lá no chão da escola, em algum momento ela vai chegar aqui na universidade. E quem leva isso são os estudantes que formamos. Então, é cíclico. Só vai chegar aqui se for trabalhado aqui. Né? Se sair do mundo das ideias aqui, chegar na prática lá, um dia vai chegar na prática aqui. Então, é cíclico. Esse movimento, ele se autossustenta. Né? Ele vai, no momento que a gente transformar aqui, mas um dia chega, um dia retorna. Um dia chegarão na universidade, isso, eu estou concluindo a minha tese agora e emergiu isso, né? Um dia chegarão na universidade sujeitos mais autônomos, né? E com protagonismo, mas ainda hoje não temos muito, não. O William está vivendo uma experiência diferenciada que é o PIBID, e o PIBID realmente já tem transformado muita coisa na formação dos nossos licenciados. Então, o William traz na fala essa vivência, né, em projetos como o PIBID, como residência pedagógica, né, que mudou, né, a relação dos estudantes da licenciatura com a escola, que mudou, até os eventos científicos mudaram. Hoje tem muito mais relato de experiência que tinha no passado, porque o PIBID conseguiu promover esse movimento. Então, o William traz a fala de alguém que está vivenciando prática e teoria constantemente. Só para complementar o que o professor Kleber falou com o que o William falou, eu acho que tem 3 pontos. Um dos pontos foi o que o William falou, que a gente já vem de um ensino tradicional, então é difícil que na primeira oportunidade que surja uma metodologia de aula diferente, a gente consiga agir de maneira diferente e tenha um direcionamento completamente diferente. E também que esses alunos que o professor Kleber citou, que não fazem aquilo dentro do esperado, que ele esperava na aula dele, eu acho que são exceções. Então, a gente deve trabalhar, partir do pressuposto que nem todos são assim, e que, essas são exceções, e essas exceções também, muito por conta do ensino que ela já vinha sofrendo, então ela já tem essa direção dentro da sala de aula. E eu acho que outra coisa que complementou a terceira coisa é que eu acho que isso vai começar a mudar quando os alunos que estão saindo da graduação agora, nós estamos nos formando os professores, vão começar a dar aula no ensino básico, e os do ensino básico vão vir para a rede depois do ensino superior, e aí isso vai começar a refletir algum resultado, porque o resultado demora. Então, o resultado vai ter uma demora para a gente começar a surgir o efeito, como assim é em vários projetos que a gente faz, né? E outra coisa também é, às vezes a gente acredita que a gente fazendo uma aula durante o ano inteirinho invertida, vai mudar que todos os colegas vão participar e que todos eles vão mudar naquela única aula, sabe? Eu acho que não adianta tu fazer uma aula de sala de aula invertida ou uma aula de pesquisa, sendo que todas as outras vão ser do método tradicional. Eu acho que tem que ser algo construtivo, para que a gente consiga ver o resultado. Acho que é mais isso. Acho que são 4 coisas que eu citei, eu acho, na verdade, nem são 3. Mas algumas vocês já tinham falado. Acho que são 4.
Posso falar? Na verdade, eu pedi ali para falar, mas eu acho que tudo que eu queria colocar já foi colocado de alguma forma, né? Algumas coisas pela Carla, ou pelo Kleber, ou pelo William, ou pelo Eduardo e pela própria Joyce. Mas, primeiramente, então, eu também faço as palavras dos meus colegas e dos estudantes aqui, agradecendo, né, você, Joyce, por nos trazer esse novo olhar, digamos assim, para as metodologias, porque eu falo em novo olhar porque, na verdade, a gente já tinha, né, de certo modo, essas metodologias já tinham, de certo modo, sido nos apresentadas, né, ou em algum momento ou outro, ou simplesmente por falar em escola invertida, ou simplesmente por falar em unidade de aprendizagem, mas, assim, não da forma como você nos trouxe hoje, né, em um único momento, nos trazer um pouquinho de cada uma, a gente poder compreender as diferenças entre elas, porque eu mesma tenho confusão, né? Eu mesma tenho confusão em relação a algumas, né? Que eu acho que a essência da tua fala de hoje foi nos mostrar mesmo, nos apresentar, de certo modo, todas, porque a gente ouviu falar de uma, de outra, mas todas que eu digo, essas que são as mais clássicas, né? Que a gente trabalha, o que ouve falar mais no dia a dia. E nos mostrar um pouquinho sobre cada uma delas e como a gente poderia trabalhar. Eu achei bacana, muito bacana, que você nos trouxe, assim, não foi só uma questão, assim, de dizer o que elas são, nos trouxe também o movimento do exemplo de como poderiam ser trabalhadas. Então, acho que é essa a ideia, e é esse o movimento que também a gente tem que fazer e trazer um pouco para os nossos alunos. E como bem foi colocado aqui, não é uma tarefa muito fácil, né? Eu até vou fazer a fala de alguns colegas aí. Eu também fui uma estudante que tive toda a minha educação básica, tive toda a minha faculdade, tive a minha pós-graduação toda pautada no ensino tradicional, tá? Então, eu comecei a ouvir sobre metodologias, né? Eu vou falar de metodologias diferenciadas, né? A partir do momento em que, basicamente, eu estava aqui na FURG como uma professora universitária, né? Até porque algumas delas surgiram muito recentemente, como você bem colocou, né? Então, não tinha como eu ter vivenciado isso em tempos anteriores, porque elas não estavam ali postas, né? Em especial a questão das tecnologias, né? Que hoje está mais presente nas nossas vidas, e eu era e ainda sou, né, uma professora que tenho muito a aprender, porque eu não usava muito das tecnologias. Então, hoje, com a pandemia, eu também fui obrigada a usar bastante as tecnologias. Então, mas isso não é uma coisa ruim, para mim foi um grande aprendizado desse momento, né, porque me trouxe essas possibilidades, né. Então, eu estou fazendo, os que são meus alunos sabem, eu estou fazendo algumas testagens, né, para a gente poder fazer, eu diria assim, que eu estou numa fase de ensaios, tá? Ensaios, porque eu estou ensaiando uma coisa, eu estou ensaiando outra, mas eu ainda tenho muito, né, confusão, às vezes, em confundir algumas metodologias, né? Como já foi também colocado antes, a gente acaba, no formato da universidade, tendo as disciplinas muito, muito separadas, em caixinhas, né? E acaba que nós temos, como a professora Delte colocou, a gente tem o compromisso de trabalhar, trazer as questões teóricas, os conceitos, né, da área que é da nossa expertise. E acaba que, quando a gente vê, terminou o semestre, ou a gente foi atropelado por tanta coisa, e não consegue fazer essa interlocução com a parte pedagógica. Então, eu acho que esse espaço que nós temos aqui, esse momento de hoje, é uma pena que poucos puderam participar, mas é um espaço que eu diria, assim, que caiu, assim, como um presente, né, para nós, como alguns disseram, deveria ter vindo antes ou depois. A professora Carla falou que eu iria comentar, que mesmo que tenha caído um pouco depois na nossa programação, ele serviu como uma reflexão, serviu para você revisitar o projeto, né? E o professor faz isso, né? Ele analisa muito a sua aula, a sua metodologia, e o que acontece é que a gente, dentro do curso, né, como um todo, e não é só na biologia, tem outros cursos também, a gente não tem esses espaços, né,
discutir ou para, digamos assim, revisitar aquilo que a gente fez, aquela prática, para ver se poderia ser diferente. Então, eu acho que isso é bem importante. E eu acho que também já foi colocada essa questão do protagonismo, né? Eu também não tinha protagonismo, também não tenho algumas coisas, estou desenvolvendo até hoje, né? E eu acredito que muito está nisso, do que os próprios estudantes aqui colocaram. O protagonismo, ele tem que vir lá da educação básica. Se não foi apresentado a ele no momento da educação básica, lógico que ele vai estar aqui na universidade, nós vamos descarregar metodologias e uma série de formas, e isso vai ser bastante difícil. Então, ele realmente é um processo, eu acredito, assim, que um pouco demorado, ele é cíclico, como já foi falado, eu acho que nós estamos num momento, talvez, de transição de um processo, em que a gente está apresentando essas metodologias aos nossos estudantes. Algumas eles vão poder testar aqui, em alguns espaços de aprendizagem, como bem vocês colocaram, o PIBID é um desses espaços. Eu acho que a nossa disciplina é um outro espaço, que eles têm também para essa testagem. E assim como outros projetos que eles vêm a desenvolver, e disciplinas pedagógicas, enfim, que também já estão trabalhando essa metodologia, metodologias diferenciadas. Mas que depois, pelo menos, quando ele chegar na escola, né, eu sei que tem toda uma questão de gestão da escola, tem toda uma questão da estrutura da escola, né? Tem, como a professora bem colocou, a Joyce, né? Tem a questão do PPC da escola, então tem várias coisas que o estudante também tem que apropriar, mas ele vai ter essa liberdade de pensar metodologias diferentes, porque elas foram apresentadas a eles. A testagem, ela é contínua, eu diria que eterna, porque às vezes a gente pode testar uma metodologia de escola invertida, por exemplo, com uma turma e dá super certo e com outra não. Então, isso realmente vai ser um processo que vai se constituindo, né? Não só na formação inicial, mas como na continuada, assim como a gente está fazendo, né, o tempo todo. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem muito, assim, a agradecer, eu acho que, vou dizer que chegou no momento certo, chegando antes ou depois, chegou no momento certo, chegou na nossa disciplina, chegou no momento que está se pensando em trabalhar projetos em sala de aula, então chegou. Tá? E a gente só tem a agradecer a você, Joyce, né? E acho que alguns deles estavam na disciplina do Seminário 1, onde você justamente veio nos falar sobre planejamento. Tá? Eu acho que é bem bacana esse processo, porque hoje a tua fala foi completamente diferente, né, do que era aquela bem do planejamento do tempo. Né? Mas, então é isso, eu falei demais já. Eu só queria reforçar isso da fala, né, dos colegas, que eu já tinha, na verdade, colocado basicamente isso. Muito obrigada, Joyce. Obrigada, eu que agradeço, Eu estava inscrito também para falar. A gente já está se encaminhando já para o final, já é quase 12:20 já. Eu só queria agradecer também e Joyce, fiquei babando aqui pela tua apresentação e babando também pela participação dos alunos, falando, se apropriando, né, dizendo o que estão sentindo, dizendo como é a visão deles. Para mim, eu acho que a atividade, mesmo que o número de participantes tenha sido baixo, né, considerando a turma, mas assim, a discussão serviu para mostrar para a gente que, puxa, tem um caminho sendo percorrido aí e a gente está seguindo, às vezes não na velocidade que a gente esperaria, mas estamos seguindo. E pela tua fala, assim, a experiência que tu trouxe, né, de uma maneira tão prática sobre essas diferentes metodologias, mostra que não basta apenas aplicá-las, mas precisa realmente viver, sentir, acreditar elas, porque se for simplesmente pegar como está ali e botar no papel, ou fazer uma aula invertida porque eu li ali que funciona, não, se não tiver preparado, seja em termos de conteúdo, base teórica, ou preparado com competências e habilidades para lidar com essas situações,
tem chances de não dar certo ou não ter os resultados que você espera. Tá? Eu queria saber de ti o que poderia contribuir assim de palavras, de dicas para nós como professores que temos esse interesse de ter uma metodologia de ensino mais eficiente, né? E para os estudantes, quando se deparam com coisas que fogem do tradicional, né? Então, não sei se tu poderia dizer algumas coisas que a gente poderia, enfim, usar para tentar driblar essas resistências. Professor, eu sempre mudei muito, sempre pesquisei muito sobre metodologia. Quando eu concluí o meu estágio de licenciatura em pedagogia, eu fiz ensino por projetos. Eu trabalhei com contos populares universais, e aí eu integrava a matemática, o número de habitantes, a região, e os contos populares, aí vinha a migração italiana, alemã, e assim, e eu trabalhei com ensino por projetos naquele momento. Quando eu comecei a trabalhar no município, porque eu fui professora da rede municipal, eu cheguei na escola e as pessoas, eu trabalho com projeto de aprendizagem, e aquilo me colocou em conflito. Eu disse, mas ensino por projetos é a mesma coisa que projeto de aprendizagem, porque eu também não sabia. E aí as pessoas dizem assim, eu trabalho com projeto de aprendizagem e o meu tema é educação ambiental. Só que aí eu comecei a trabalhar no TIC-EDU, e eu comecei a ter clareza disso, que é assim, que quando tu tem um projeto de aprendizagem, tu não tem um tema que tu trabalha todos os anos, porque esse tema vai emergir do interesse dos estudantes. E aí, a partir disso, comecei a trabalhar no TIC-EDU e comecei a perceber que na escola nós não temos clareza dessas metodologias e que tu não precisa fechar numa só também, como disse sabiamente a Sônia, né? Nem toda metodologia vai ser adequada para aquela turma, né? E aí, a partir do TIC-EDU, eu fui buscando, pesquisando, começando a ler, né? E me entender dentro dessas metodologias. O que eu indico, né? Que a pessoa que tem o interesse, porque hoje eu só pincelei, né? Falei um pouquinho sobre. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelos projetos de aprendizagem. Mas eu entendo que uma professora de matemática fique muito angustiada quando ela tem que trabalhar polinômios e os estudantes querem pesquisar dinossauros. Eu entendo que deve dar uma angústia muito grande, realmente. Então, assim, se eu não estou preparado, se eu não tenho o desprendimento necessário para fazer um projeto de aprendizagem, então vai para o ensino por projetos, né? Tenta pegar uma temática afim aos conteúdos que tu tem que trabalhar. Então, tenta manter um equilíbrio entre os conteúdos que precisam ser trabalhados, como disse o Eduardo, e o que eu posso trazer como tema atual, né, para promover a discussão, para deixar a discussão mais concreta, mais real. Então, assim, nem todas as pessoas estão preparadas para trabalhar com o ensino por projetos, nem com projetos de aprendizagem, né? Mas se eu estou preparada, eu posso criar uma outra forma de trabalhar os projetos de aprendizagem. Como eu disse, quando eu trabalhava projetos de aprendizagem, eu deixava um dia na semana só para isso, porque eu não conseguia trabalhar só isso. Era muito difícil. Eu tenho uma colega que é professora, que é doutora, que ela trabalha só projetos de aprendizagem, e ela é professora de matemática. Mas tem que ter um desprendimento absurdo, porque até hoje eu não consegui entender em que lugar ela trabalha matemática, né? Porque se tu trabalha projeto de aprendizagem o tempo inteiro, em que lugar ela encaixa essa matemática dos polinômios, das fatorações? Eu não entendo, mas ela consegue. Eu não tenho esse desprendimento total para trabalhar só projeto de aprendizagem. Se eu falasse que eu tenho, eu estaria mentindo. Mas quando trabalhei, eu sempre reservava um dia da semana só para isso, para desenvolver os projetos, e nos outros dias eu trabalhava os conteúdos que eu precisava trabalhar. Ensino por projetos, não. Eu conseguia trabalhar o tempo inteiro, o ensino por projeto, e os conteúdos iam atravessando o projeto. Então, assim, o que eu sugiro? Quem tem interesse, né, o ensino híbrido mesmo, agora todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? Vamos pesquisar sobre isso. Tem uma autora que tem muita produção, que eu coloquei, que é a Lilian Bassich. Ela tem muita produção, tem vários vídeos da internet sobre o ensino híbrido com ela, então quem tem interesse pode assistir os vídeos dela, porque são muito, muito bons e muito esclarecedores. Então, busca uma referência forte sobre essa metodologia que interessa e busca a fundamentação
para pensar melhor sobre essa prática e para conseguir ela de uma forma mais concreta. Não sei se respondi a tua pergunta, Adriano. Respondeu sim. Obrigado, Joyce. Parabéns, obrigado por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que se ninguém tem mais nada, né, devido ao adiantado da hora, daqui a pouco todo mundo já está de barriga roncando aqui, né? A gente, de novo, então, né, faço os agradecimentos de todo mundo, né, e o NDE da licenciatura e nós do colegiado da disciplina te agradecemos muitíssimo, certamente vamos te acionar todos os anos aí para ter uma fala em todo mundo, tá bom? Pode chamar, o ano que vem já vou estar mais tranquila. Então tá bom. A Regina disse para a gente, ela vai me matar porque eu estou indicando o nome dela e ela está escrevendo a tese dela. Eu defendo dia 30 de junho agora. Legal. Eu defendo 30 de junho, mas eu manda pensei... Manda o convite para a gente que a gente circula com o pessoal vai querer te ouvir. Eu vou falar sobre os estudantes da universidade matriculados em cálculo, que são os estudantes, também, no caso da licenciatura não, né, mas eu não peguei os da matemática, da biologia do primeiro ano, mas considero que é uma situação bem próxima. Então, eu vou falar sobre a aprendizagem dos estudantes que residem na moradia estudantil e estavam matriculados em cálculo. Eu acompanhei a trajetória desses estudantes, é sobre isso que eu vou falar. E sobre a autorregulação da aprendizagem, que é um conceito que eu tenho trabalhado muito e que eu pretendo desenvolver algumas práticas na universidade sobre isso. Maravilha, então. Valeu, gente, então. Um grande abraço para todo mundo. Tá? Beijo para vocês, se cuidem. Tá? Obrigadão. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela... Obrigada. Bom final de semana para todos.